Hi guys, how are you? Como vocês estão? Hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos exercícios do livro do Chapter 1, Notebook 3, né? Capítulo 1 do caderno 3. E o que nós vimos nas nossas últimas aulas? A gente aprendeu sobre Members of the Family, algo que vocês já tinham aprendido, e hoje a gente está aprofundando um pouquinho mais sobre o vocabulário voltado para Members of the Family. Então hoje nós estaremos fazendo os exercícios do nosso livro, dando continuidade a esses exercícios, né, que tem como objetivo a gente praticar esse vocabulário voltado para os membros da família, né, voltado para a árvore genealógica. O que seria uma árvore genealógica? É a árvore da família, né, da gente. Então hoje a gente vai estar estudando, né, continuar o nosso estudo, a nossa aprendizagem voltada para Members of the Family in English, ok? Então eu vou mostrar aqui algumas páginas para vocês e vou explicando para que vocês possam visualizar e conseguirem entender e fazer da melhor forma, ok? So now let's go and let's keep studying English. E aí, dando continuidade, né, na página 5 do livrinho de vocês vão observar essa imagem, né, que eu tô mostrando aqui na tela, que é a imagem do livro de vocês, a página 5, né, ainda no capítulo 1. E aí, vocês vendo essas 4 imagens aqui, o que vocês podem observar nelas? Vocês podem observar família, né? Então, em cada uma dessas imagens, a gente está vendo as famílias dessas pessoas. E aí aqui tem uma perguntinha. Is there an ideal kind of family? Existe um tipo ideal de família? O que vocês acham? E uma outra perguntinha que tem aqui. Why is it essential to have good family moments and to learn family values? Então, por que é essencial ter bons momentos em famílias e aprender os valores familiares? Por que vocês acham isso? Por que vocês acham importante, vocês acham essencial ter bons momentos em família? E aí, vocês reflitam sobre essa perguntinha, né? Já que neste capítulo a gente aprende bastante sobre esse vocabulário, né? Voltado para a família. E o próximo exercício, ainda na página 5, vocês têm algumas palavras em inglês, né? Como godfather, godmother, stepfather, stepmother, nephew, niece, grandson, granddaughter. Então, são palavras em inglês voltadas para membros familiares. E vocês precisam, vou pedir para que vocês usem o dicionário, né, um dicionário português-inglês, inglês-português, ou se vocês não tiverem um dicionário físico, vocês podem verificar em um dicionário online, e aí vocês vão colocar a tradução dessas palavrinhas, né, o significado dessas palavrinhas. O que seria granddaughter? O que seria o stepfather? Então vocês vão anotar aqui, vocês vão escrever o que significam essas palavrinhas em português. Agora, prosseguindo para a página de número 6, o que vocês estão vendo nesta página? A gente está vendo uma árvore da família, né? Uma árvore genealógica. E aí eu vou ler esse textinho aqui para vocês, né? E aí eu vou sublinhando algumas partes importantes para que a gente possa fazer o exercício. E aí vamos lá, vamos ler esse texto que fala sobre a família de Pedro, né? E aí fala sobre a árvore genealógica, né? Sobre a família de Pedro. E aí inicia da seguinte forma: Hi, my name is Pedro. Oi, meu nome é Pedro. And this is my family. Esta é minha família. Esta é a família de Pedro, né? E aí a primeira pessoa, vamos ver aqui, ó. Quem é o Pedro? Pedro é esse aqui, ó. Esse é o Pedro, né? E aí ele diz o seguinte: Sarah is my grandmother. Sarah é a minha avó, né?
Deixa eu apagar aqui para vocês. Vamos lá, para vocês visualizarem melhor. Então vamos lá. Ele diz que a Sara é a avó dele. Pedro diz que a Sara é a avó dele. Ó, Sara is my grandmother. Então, ó, essa daqui é a grandmother dele, né? Como que eu sei que é a grandmother dele? Vamos lá. Aqui é o Pedro, né? Esses são... Então, este é o Pedro. Esses são os irmãos de Pedro, né? Ou seja, esses três são irmãos. Esses três aqui, ó. Esse. E esses daqui são o quê? São os pais de Pedro, né? São os pais, a mãe e o pai de Pedro. E a gente pode ver que o pai de Pedro, que tá aqui, ó. O pai de Pedro, ele tem os pais dele, né? Que são esses dois aqui de cima, lá no topo da nossa árvore genealógica, né? Então, sendo os pais do pai de Pedro, ou seja, o que eles são do Pedro? Eles são avós de Pedro. Então, nesse espacinho aqui, vocês vão colocar Karen, né? Perdão, vocês vão colocar Sara. Sara é a avó de Pedro. Então, nesse espaço aqui, vocês vão colocar Sara, que é a avó de Pedro. E aí ele continua dizendo o seguinte: She is very nice, né? Ela é muito legal, a avó de Pedro é muito legal. E aí depois ele fala sobre um outro membro da família dele, ó. My grandfather is Alberto. Grandfather é avô. Qual é o nome do avô de Pedro? Alberto. E quem é o avô de Pedro aqui nessa imagem? É esse aqui. Então, o nome que vocês vão preencher nesse espaço aqui é Alberto, que é o avô de Pedro, né? E aí ele continua, né, falando sobre o avô dele. E aí ele diz, he is 7 years old, ou seja, o avô de Pedro tem 67 anos de idade. Agora vamos para um outro membro da família, né? Essa é a avó, que é a grandmother. Esse é o avô, que é o grandfather. Vamos para o próximo membro da família. Paulo is my father. O que significa father? Father significa pai, né? E cadê o pai do Pedro? É esse aqui, né? Então, Paulo é o nome do pai de Pedro. Paulo is my father, ou seja, Paulo é meu pai. He is a doctor. Qual é a profissão do pai dele? Ele é um doctor, né? E aí depois ele fala sobre a mãe. Karen is my mother. Ou seja, quem é a Karen aqui? É essa daqui, né? Então, qual é o nome dela? O nome dela é Karen, que é a mãe de Pedro. Então, a gente já descobriu sobre os avós de Pedro, já descobrimos sobre os pais de Pedro, né? E aí, depois ele continua falando sobre a família dele. Ele fala sobre, ó, sobre Gabriel. Gabriel is my mother, perdão, my brother, ou seja, Gabriel é meu irmão. And Bárbara is my sister. Bárbara é minha irmã, que são esses dois, né? Então, a gente já viu grande parte da família de Pedro. Agora, eu vou pedir para que vocês continuem a interpretação desse textinho. Ó. Aqui, ó. Bárbara is my sister. Depois ele diz, ó. They are students. Eles são alunos, eles são estudantes, né? Os irmãos deles são estudantes. E aí ele fala assim, olha, my father has a sister. Então, o pai de Pedro tem uma irmã, que é quem? Que é essa daqui. Qual é o nome dela? Vamos lá. She is my aunt Júlia. Então, Júlia é o nome da irmã de Paulo, né? Que é o pai de Pedro.
E aí ele fala, ó, her husband, o marido dela, is my uncle. O marido dela é tio de Pedro. Qual é o nome dele? Daniel. Camila is my baby cousin. Camila é minha priminha. Arthur and Elisa are my cousins too. Então, Arthur e Elisa são meus primos também. Então, eu li esse textinho para vocês, traduzi para vocês, coloquei alguns nomes e agora nesses nomes aqui, né, nesses espaços que estão em branco, vocês irão completar com outros nomezinhos de acordo com a interpretação do texto que a gente leu, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Uma aula voltada para a prática do conteúdo que a gente introduziu nas semanas anteriores, né? Que a gente viu um pouquinho nas semanas anteriores. Espero que vocês tenham conseguido finalizar os exercícios, tenham conseguido compreender e executar todos esses exercícios, né? A matéria tá bem tranquila, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham conseguido fazer todas as tarefinhas, ok? Um big kiss pra vocês, um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus, se cuidem. Bye bye, guys. See you!